E, Senhor, é o momento da Tua Palavra, é o momento de nós nos alimentarmos da Tua Palavra. Então o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para falar conosco, para que nós possamos entender um pouco mais acerca do Teu reino, da Tua vontade para conosco, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Senhor, que o Senhor possa abençoar todo o Teu povo. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. Quem teve domingo aqui? Eita glória! Domingo foi bom. E hoje vai ser melhor ainda. Amém? Glória a Deus. Está sendo, né? Está sendo, né? Amém. Que bom que você veio nessa quarta-feira chuvosa, fria. Mas que bom que você veio para se alimentar da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Fala aí para o teu irmão. Você não vai sair daqui vazio, mas cheio da palavra. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos Jesus ele falando uma parábola acerca dos trabalhadores da vinha. Mas quando mas para que a gente possa entender essa palavra, eu quero voltar um pouco antes, dentro da palavra de Deus, e nós vamos ler um outro texto, que está, na verdade, no livro de Lucas. Dentro da Bíblia aqui, a gente não está voltando, né? A gente está andando, né, um pouco na Bíblia física, né? Mas eu quero ler com vocês Lucas 21. Lucas 21, do primeiro até o versículo 4. A palavra de Deus, ela fala a respeito da viúva, a oferta da viúva. Para alguns, a oferta da viuvinha, né? E a palavra fala assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocando 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre, ela colocou mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Amém. 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 E aí nós vamos olhar agora nessa noite. Eu quero que você olhe, imagine o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é totalmente diferente do reino dos homens. Porque no reino de Deus, essa viúva que deu 2 moedas, ela consegue ofertar mais do que as pessoas ricas que estavam ali contribuindo. A Bíblia vai falar que aquelas pessoas ricas que estavam no templo, elas estavam levando dinheiro no gasofilácio, ali na caixa de contribuição. Então elas estavam contribuindo. Mas quando Jesus vê aquela cena, Jesus ele diz: olha, essa viúva que deu apenas 2 moedas, ela contribuiu mais do que essas pessoas ricas. E aí, nós vamos observar que no reino humano, nós olhamos o que é a quantidade. No reino humano, nós olhamos aquilo que é valoroso. Mas no reino espiritual,
Deus olha a nossa intenção. Amém, igreja? Deus olha o nosso propósito. Provavelmente muitos daquelas pessoas ricas que foram ali na frente contribuir, elas não contribuíram de coração sincero. Elas fizeram por conta de uma obrigação que o judeu ele tinha no seu coração, que era necessário ofertar. Era um dos mandamentos, né? Era uma das obrigações do judeu. Todas as vezes que eles iam no templo, eles ofertavam. É claro que ofertar não é ruim, mas aquilo se tornou para eles o quê? Uma obrigação, se tornou um costume. E aí nós vamos olhar para Deus, e Deus vai olhar naquela cena, e Ele vai ver a intenção daquela mulher. E quando Deus nos olha, quando nós estamos dentro da casa de Deus, Deus sabe cada um que veio à igreja por conta de uma obrigação, ou aquele que veio de coração sincero, de coração aberto, dizendo: Deus, hoje eu vou na tua casa porque eu quero ouvir a tua palavra. Hoje eu vou na tua casa porque eu quero ter intimidade contigo. E aí nós começamos a entender um pouco a respeito do reino de Deus. Nós começamos a entender que aquela mulher, para Deus, ela deu muito mais do que os outros. Por quê? Por causa da intenção. Não por causa do valor, mas por causa do propósito. Às vezes nós nos chegamos diante de Deus e nós falamos: olha, nós não merecemos. Eu não mereço estar na presença de Deus. Eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu faço tudo errado. Aonde que eu ponho a mão quebra. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, nós passamos a entender que nenhum de nós merecíamos. E foi por isso que Jesus entregou a si mesmo ali na cruz do Calvário. Nós não merecíamos, mas mesmo assim, Ele se entregou por cada um de nós. Não foi pelo valor que nós temos, não foi por conta daquilo que nós somos, mas foi pelo grande amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Alguém se coloca de pé e lê bem bonito para a gente? Livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Pastor, por favor, aqui. Alguém? Vamos lá, gente. Antônio. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com amor. Amém? Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo ele está falando assim: olha, cada um contribua segundo o propósito que é o seu coração. Até mesmo na oferta, o Espírito Santo é capaz de nos tocar, amém? E
fala, olha, você vai contribuir com tanto. E às vezes a gente resiste, fala, Senhor, mas tudo isso? Não é assim? E o Espírito Santo fala, eu quero que você contribua com isso. Mas quando o Espírito Santo coloca algo no nosso coração, ele também coloca uma certeza de que seremos abençoados. E aqui nós não estamos falando de fazer troca com Deus. Nós não estamos falando da pessoa que fala assim, eu vou vender minha casa, dar tudo que eu tenho na igreja, Deus vai mudar minha vida financeira. Não estou falando de pessoas que fazem troca com Deus, mas eu estou falando de pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo e obedecem. Amém? Lembrando que em Deus não há confusão. Um dos princípios de interpretação é que o nosso Deus não é Deus de confusão. Toda vez que você vai fazer um negócio, você sente aquele negócio ruim, parece que tem algo esquisito, né? As coisas começam a não dar muito certo. Então tudo aquilo que há uma confusão, Deus não está nesse negócio. Amém? Amém. Mas o Espírito Santo, quando ele coloca algo no nosso coração, ele também coloca paz. Ele coloca uma certeza de bênção. Amém, igreja? Amém. E aqui nós estamos falando de nós contribuirmos na casa de Deus. E ele continua falando, e ele fala o seguinte, não com tristeza ou por necessidade. Então, às vezes a pessoa, ela vem e ela contribui, mas eu vou dar isso, vai faltar na minha casa. Eu tenho que dar porque as pessoas estão vendo. E aqui o apóstolo está terminando esse versículo dizendo assim, nós não devemos contribuir com tristeza ou com necessidade. Primeiro por quê? Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro, mas Deus ama a nossa adoração. Amém? Deus ama a nossa adoração. Quando nós contribuímos na casa de Deus com alegria, com fé, nós abrimos as portas espirituais para a nossa bênção, para a nossa vitória. A nossa oferta é semente diante de Deus. E as pessoas que estão lá fora, eu falava lá em casa essa semana, que tem muita gente aí, por aí fora, ganhando dinheiro, fazendo curso e ganhando dinheiro, pregando o que a Bíblia já diz. E eles fazem, rapaz, vou começar a fazer isso aí, né, Fernando? Rapaz, você faz um curso, cobra R$1.500, chama lá 1.000 pessoas, quanto que dá? Não, faz a conta, Fernando. Quanto que dá, Deus? No final de semana. Aí o cara vai falar o quê? O que está escrito dentro da Bíblia. Fernando, não é um dinheiro? É muito dinheiro. Pois é. Aí a gente faz um encontro aqui, cobra 50 conto, o povo não vem. Né? A gente tem que dar valor daquilo que a gente tem, né? 150 mil? 150 mil no final de semana. Rapaz, vamos fazer isso aí. Ué. Né? Brincando, pastor. E aí o que acontece, gente? O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós contribuímos com alegria, quando nós contribuímos com fé, com propósito, amém? Amém. Deus, Ele abre as janelas do céu. Deus abençoa a nossa vida financeira. Mas quando a pessoa vem, Mantel, vem cá, me ajuda. Não, irmãozinho, é que tem meu irmão. Ele que arrumou esse negócio, corre aqui, irmão. A pessoa vai contribuir. Aí ela vai aqui. Não dá, não, pô. Ela não quer dar. Vai contribuir, mas está puxando ele embora. Pega, manda. Amém. Não quer entregar de jeito nenhum.
saúde, está contribuindo com tristeza, está contribuindo com necessidade. Essa pessoa ela não vai tocar o coração de Deus. Essa pessoa ela não vai abrir as portas da bênção dela. Mas quando a pessoa ela vem, nem que seja com pouco, mas é aquilo que ela tem, ela vem com alegria, ela vem crendo, ela vem confiando. Deus, o Senhor vai abrir a porta do emprego. Deus, o Senhor vai me fazer prosperar. Agora tem uma coisa, Deus não prospera ninguém à toa. Deus prospera para que você seja um abençoador. Então se você é inteligente, o que você vai fazer? Deus, me prospera, porque eu vou abençoar a vida de outras pessoas. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus nos chama para ser grandes. Amém? E um miserável, um mesquinho, ele é pequeno. Por mais que ele tenha dinheiro, ele é pequeno. Vocês estão me entendendo? O miserável e o mesquinho, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele sempre vai ser pequeno. E Deus trabalha com pessoas que são grandes. Amém? Pessoas que pensam além, pessoas que veem além. Deus nos chama para que nós possamos liderar pessoas, para que nós possamos abençoar pessoas, para que dessa forma nós possamos transmitir também a palavra do Senhor, e muitas vezes sem dizer um ar, só pela tua vida. Amém? O pastor está pregando prosperidade. Não, estou pregando a palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. E aí o apóstolo está dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria, né? Aquele que dá com alegria. E aqui nós vamos entrar um pouco mais fundo nessa palavra, porque quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de sacrifício, eu vou olhar para a palavra de Deus e vou ver o apóstolo Paulo dizendo algo muito mais profundo do que simplesmente ofertarmos. Porque tem pessoas que são obstinadas. Eu quero melhorar de vida, e ela vai fazer de tudo para melhorar de vida. Agora, quando Deus olha para a nossa vida, Deus não quer que você prospere tão somente financeiramente falando. Deus quer que você cresça, mas de maneira integral. Deus quer que você cresça na tua família. Deus quer que você cresça na tua vizinhança. Deus quer que você cresça aonde você está. Que você tenha paz, que você tenha alegria. Não adianta ganhar muito dinheiro e ser aquela pessoa triste, aquela pessoa que está sempre abatida. Deus deseja que você seja um vitorioso. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí quando nós abrimos a palavra lá em Romanos 12, nós vamos encontrar uma oferta diferente, uma oferta mais profunda, uma oferta que Deus espera de cada um de nós. Romanos 12, 1. Alguém se habilita? 12, 1. Haja a palavra. Antônio, irmão, quem? Rogos, pois, irmãos, que Fica de pé, meu filho, fala bem alto. Rogos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Olha, aplauda Jesus. Meu Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está sendo tão enfático que ele está dizendo: irmãos, eu rogo a cada um de vós. Ele está rogando, ele está pedindo, ele está insistindo para que cada um de nós se atente a essa situação. E ele diz: olha, para que cada um de nós ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício diante de Deus. Amém? E para o judeu, quando fala sacrifício, ele entende o que? Oferta.
Porque quando se fala de oferta, a pessoa ela acha que simplesmente a oferta é aquilo que nós trazemos diante do altar de Deus como dinheiro, como dízimo. Mas aqui nós vemos a palavra de Deus indo um pouco mais profundo. Porque dinheiro, às vezes, é fácil de entregar, né? Dependendo da situação. Mas, será que é fácil nós nos entregarmos com um sacrifício vivo, agradável, santo, diante de Deus? Pergunta aí para o teu irmão. É fácil? Hã? É fácil nós negarmos as nossas vontades, os nossos desejos, a carne, negando a si mesmo? Será que é fácil? Sacrifício é aquilo que dói. Sacrifício é aquilo que nos custa algo. Aquela oferta que aquela senhora entregou custou tudo que ela tinha. E aqui Deus está falando conosco nessa noite. Deus está querendo que nós estejamos diante dele e nos ofereçamos em sacrifício. Deus quer tudo que você tem. Amém? Deus quer toda a sua adoração. Deus, Ele quer você por inteiro na presença dele. Às vezes nós entramos dentro do culto, nós entramos dentro da igreja e nós ofertamos que nem aquelas pessoas ricas. Ofertamos por obrigação. Estamos na casa de Deus por obrigação. Mas Deus deseja você dentro da casa dele por inteiro. Deus deseja você dentro da casa dele com alegria, com prazer. Aleluia. Glória a Deus. O ser humano é muito interesseiro, né? Todos nós somos muito interesseiros, né? Eu creio que a mulher do fluxo de sangue, naquele dia que ela foi curada, que ela pôs o coração, se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curado. Eu creio que naquele dia foi um dia intenso na vida dela. Ela acordou de manhã e o Espírito de Deus falou com ela: é hoje. Hoje você vai ser curada, tão somente se você tocar nas vestes de Cristo. Então naquele dia, ela levantou de manhã, eu creio que ela tomou um banho, ela pôs a sua melhor roupa, e ela estava com o seu coração alegre, e ela vai à procura de Jesus. Aquele dia foi um dia especial na vida daquela mulher. Ela sai do lugar que ela estava, do isolamento que ela estava, ela sai dali, entra na cidade escondida, e com toda alegria, com toda fé, ela se esquiva no meio do povo, e ela toca nas vestes de Jesus. Ela vai para um culto, mas ela não vai de qualquer jeito, irmão Zé. Ela não vai de cara fechada, ela não vai triste, ela não vai com o seu semblante descaído, mas ela vai alegre, ela vai com fé, ela vai acreditando na vitória dela. Aleluia! Não era uma oferta de qualquer maneira, com tristeza. Não era uma oferta somente por necessidade, mas era uma oferta de corpo e alma. Deus, eu estou aqui de corpo e alma, eu estou me entregando de corpo e alma, não é pela metade, mas eu estou me entregando por inteiro. Oferta é sacrifício, e sacrifício exige algo difícil de cada um de nós. Amém? Amém. Deus quer o seu melhor. Lembra da passagem de Moisés, quando ele vai no monte e ele tira a sandália? Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Amém? A casa de Deus é um lugar santo. A
casa de Deus é o lugar que nós chegamos, nós nos ajoelhamos e falamos com Deus. Deus, que essa noite seja uma bênção. Que essa noite seja maravilhosa. Abençoe o conjunto, abençoe o Breno. Abençoe a Mariana, a Tassiana. Abençoe os meninos do conjunto. Abençoe a nave da igreja. Que essa noite seja uma bênção. Então o culto ele não começa aqui em cima. O culto começa nas nossas casas. Quando nós estamos pensando, eu vou no culto hoje, Deus vai falar comigo. Nessa noite eu quero me entregar de corpo e alma para Deus. Amém, igreja? O reino de Deus é diferente. Nós vivemos uma época que a mentalidade da igreja é: eu vou na igreja para receber. E Deus fala assim: ai, como eu queria que eles viessem aqui para me adorar. Como eu queria que eles viessem aqui para exaltar o meu nome. E a partir daí se cumpriria neles o que fala na minha palavra: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Amém. Amém. O reino de Deus é diferente do reino humano. O reino de Deus é diferente do que aquilo que nós pensamos. Amém? Eu falava da mulher do fluxo de sangue. Aí a gente vem na igreja, quando a gente precisa de uma bênção, aí a gente vem todo animado. Nossa, eu preciso de uma bênção hoje. Usa o pastor, usa a pastora. Ah, se tem gente diferente, então, igual tinha domingo, mas hoje Deus vai. O irmão fica no banco até fazer figuinha. Ah, meu Deus. E o dia que você está tudo bem? O dia que você não sente nada? E aí, como é que fica? Entendendo? Estão entendendo? A gente vem na casa de Deus para adorar. A gente vem na casa de Deus para glorificar. A gente vem na casa de Deus, não importa se está frio, se está quente, se é dia de festa, se não é dia de festa, mas nós vamos com o nosso coração alegre, porque Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, a gente chega lá onde que a gente começou, para que a gente possa entender um pouco a respeito do reino de Deus e da sua misericórdia. No livro de Mateus, depois você pode ler em casa, Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16, é onde que a gente leu lá no versículo 16, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E nessa passagem, Deus vai falar, Jesus vai falar a respeito da parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus, bem tranquilo, ele vai dizer: olha, o patrão da vinha, o dono da vinha, ele sai de madrugada e ele vai buscar trabalhadores para a sua vinha. E os primeiros trabalhadores que ele contrata, ele fala: olha, eu vou pagar uma moeda de prata pelo teu dia. A palavra diz que às 9 horas da manhã ele volta na praça. Irmão? Na cidade pequena, geralmente, os boia-frias saíam da onde? Da praça. Aí pegou mais um, meio-dia mais outro, 3 horas. Então 9 horas ele vai e fala assim: olha, você vai trabalhar então para mim, vai lá para a minha vinha, vai trabalhar, eu vou te pagar o que é justo. Ao meio-dia ele volta, às 3 horas ele volta e fala a mesma coisa. Encontra algumas pessoas na praça, fala: olha, vai trabalhar na minha vinha, eu vou pagar o que é justo. E às 5 horas da tarde, ele volta na praça de novo. Ele fala: mas o que vocês estão fazendo o dia inteiro aí na praça? Olha, nós estamos aqui porque ninguém nos contratou. Então nós estamos aqui. Ele fala: então, vocês vão lá para a minha vinha trabalhar. Lembrando que o dia judeu terminava às 6 horas.
6 horas da tarde, às 18 horas, começava a noite. Começa a noite com os judeus. Então aqueles trabalhadores da última hora, eles vão trabalhar quantas horas? 1 hora só. 1 hora só. Aí o dono da vinha chama o seu administrador e fala para ele: olha, faça um acerto com eles. Começando dos últimos para os primeiros. E para surpresa de todo mundo, o administrador chama os últimos trabalhadores e paga para eles 1 moeda de prata. Os que foram contratados primeiro, eles ficaram todos alegres. Falaram: olha, se o pessoal trabalhou 1 hora e ganhou 1 moeda de prata, nós vamos encher o bolso hoje. Só que o que acontece? O patrão paga 1 moeda de prata para todos, o mesmo valor. Então eles vão reclamar com o patrão. E o patrão fala para eles: olha, quanto que eu combinei com vocês? Foi 1 moeda de prata. Quanto que eu paguei para vocês? 1 moeda de prata. E ele fala: eu não fui justo com vocês? Ou vocês estão com inveja de eu ser bom? Ou eu não posso fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quero? E aqui há um confronto do mundo espiritual, do reino de Deus e o reino humano. Porque nós não conseguimos entender a misericórdia de Deus. Aqui era como se Jesus estivesse dizendo: olha, aqueles que foram contratados de manhã, eles tiveram a alegria de saber que naquele dia eles levariam para sua casa o pão de cada dia. Mas aqueles que ficaram na praça o dia inteiro, eles ficaram ali sem ter esperança do que iriam levar para casa. E só conseguiram levar algo para casa pela misericórdia daquele patrão. E aqui, olhando para a palavra de Deus, nós não merecíamos, mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele salvou a cada um de nós. Ele salvou a cada um de nós. E é por isso que nessa noite eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que há uma diferença muito grande entre o reino de Deus e o reino dos homens. O Deus que você serve é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que não nos desampara. Ainda que nós não mereçamos, Ele nos ama. E Ele tem tanto ciúme de nós que Ele nos quer por inteiro. Amém? Ele nos quer por inteiro. Então, quando você for contribuir na casa de Deus, que você possa contribuir com alegria, que você possa contribuir com propósito, que quando você lembrar que você é um servo de Deus, lembre-se que Deus quer que você o sirva por inteiro, com propósito. Pergunte ao Espírito Santo qual é o propósito que Deus tem na tua vida, o que Deus espera de você. Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera da minha vida espiritual?